Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falarei sobre o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Acontece o seguinte, pessoal, o RDD está previsto em dois atos normativos, na Lei de Execução Penal, e no nosso Decreto 6.049, o Regulamento Penitenciário Federal. Na Lei de Execução Penal, a partir do artigo 52. No Regulamento Penitenciário Federal, a partir do artigo 54, salvo engano. Acontece o seguinte, pessoal, nós observaremos posteriormente que houve uma modificação na Lei de Execução Penal, pela Lei 13.964 de 2019, 13.964 de 2019, e que essa lei ela vai trazer um panorama diferente aqui quando estivermos falando de RDD no Sistema Penitenciário Federal. Vamos ver as informações passo a passo, devagarzinho. É um assunto que é muito importante para vocês. Para mim, uma potencial questão de prova, mas sempre aposto no RDD, porque existem diversas informações importantes e interessantes para o Sistema Penitenciário Federal, e também essa alteração feita pela Lei 13.964, ela é muito importante para quê? Para a sua prova discursiva, porque o rigor maior que acontece depois da chegada dessa lei, quando estivermos falando de regime disciplinar diferenciado, tem inúmeras consequências quando falamos de combate ao crime organizado, às organizações criminosas. Então fique atento a essa aula, que é uma aula muito importante para vocês. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você curta, comente e compartilhe nossos vídeos aqui. É de fundamental importância que nós saibamos que vocês estão gostando ou não estão gostando, o feedback, enfim. Então é importante também. Siga-nos lá no Instagram e também inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube aqui, que pode ter certeza que nós estamos fazendo aqui um trabalho bastante esforçado que trará bons pontos, bons resultados para vocês, boas informações, boas dicas aqui. Então, com grande satisfação que nós fazemos isso e vamos fazer sempre. E é importante que sempre a gente saiba o que vocês estão sentindo do outro lado aí. Antes também de começarmos a falar sobre o RDD, gostaria de que você, quando colocar no comentário, colocar assim: eu sou do estado tal, cidade tal, vou prestar o concurso para agente penitenciário federal, agente federal de execução penal, ou para especialista. Então coloca aí para eu saber de onde vocês estão falando e mandar um alô para cada cidade de vocês, ok? Então, hoje falaremos sobre o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Onde ele está previsto, pessoal? Está previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal e também no nosso Regulamento Penitenciário Federal, lá no artigo 54 do nosso Regulamento Penitenciário Federal. Então, vamos começar. É o seguinte, quando o preso será submetido ao regime disciplinar diferenciado, pessoal? Olha só, quando houver cometimento de crime doloso. Crime doloso. Os crimes dolosos, eles constituem, segundo o nosso Regulamento Penitenciário Federal, uma falta grave. Então, uma falta grave, olha só, quando cometer um crime doloso, que ele constitui sim uma falta grave, o preso será submetido ao RDD. Sempre negativo. Somente será submetido ao RDD somente se esse crime doloso, que constitui uma falta grave, ocasionar a subversão da ordem e da disciplina internas. Olha aí.
E quais são os presos que poderão ser submetidos ao RDD, pessoal? Quais são os presos? Vamos lá, colocar aqui facilmente. Os presos são os presos provisórios, os presos provisórios, e os presos condenados. E aí ele fala assim: os presos provisórios e os presos condenados, nacionais ou estrangeiros, serão submetidos ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Quais são essas características que são importantes para nós na hora da prova? Vamos lá, vamos colocar. Primeiro, vamos falar sobre as visitas, pessoal. Visitas. O preso que está em regime disciplinar diferenciado tem visitas? Sim, ele tem visitas. De quantas pessoas? 2 pessoas. Observe que houve uma mudança no texto anterior da Lei de Execução Penal, certo? Então, temos aqui as visitas de 2 pessoas. Tempo: 2 horas. 2 horas, pessoal. Ok? Só que acontece o seguinte, pessoal. Se uma dessas pessoas for um terceiro, ou seja, não for uma pessoa da família, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse terceiro deverá ter uma autorização, ok? Autorização que é judicial. Uma autorização judicial. Lembrando que as visitas deverão acontecer em um lugar equipado e que evite um contato físico e também a passagem de objetos, tanto para o meio externo, né, o preso transmitindo para o visitante, quanto para o meio interno, o visitante transmitindo para ou passando determinado objeto para o preso. Perfeito? Tranquilinho? Facinho? Beleza. Vamos continuar. Olha só. Visitas. Vamos falar, eu pulei aqui uma etapa, vamos falar sobre a duração do nosso regime disciplinar diferenciado. Artigo 52, artigo 52, inciso 1º da nossa lei. Qual é a duração, pessoal? Olha só, vem para cá, até 2 anos. Até 2 anos. E aqui fazendo um gancho, será que a aplicação do RDD poderá ser repetida? Será que poderá ser repetida a aplicação do RDD? Sim, poderá. Olha só, então, poderá haver repetição do RDD desde que seja cometida uma falta grave de mesma espécie. Falta grave de mesma espécie. Ok? Em relação ao RDD, nós temos ainda que o preso deve ficar em uma cela individual, como acontece normalmente na Penitenciária Federal. É uma das características da Penitenciária Federal
a custódia em quê? Em uma cela individual. Perfeito aí? Então aqui, ó, vou colocar cela individual. Perfeito, tranquilo. E quanto ao banho de sol desse preso? Quanto ao banho de sol? Olha só, vamos lá, banho de sol, nosso próximo tópico. Banho de sol, o banho de sol tem uma duração, olha só, tem uma duração de 2 horas. Banho de sol, 2 horas. 2 horas. Só que acontece o seguinte, podem sair até 4 presos. Então, tem 4 presos da RDD. Eles podem sair juntos, desde que não sejam da mesma organização criminosa. Desde que não sejam da mesma organização criminosa. Artigo 52, inciso número 4. Perfeito aí? Então, podem sair desde que não sejam da mesma organização criminosa. Perfeito? Como devem ser as entrevistas desses presos? Como devem ser as entrevistas com esses presos? Então, vou colocar aqui, ó, puxando o RDD para cá, puxando a nossa setinha, nós temos que as entrevistas devem ser sempre devem ser o quê? Monitoradas. Vou colocar, puxando a setinha, olha só, monitoradas. Sempre não, exceto a entrevista com o advogado. Exceto a entrevista com o advogado. Perfeito? Aí vem outra ressalva. Se houver uma ordem judicial, essa entrevista com o advogado poderá ser monitorada. Olha esse bizu feroz. Artigo 52, inciso número 5. Olha só. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização em sentido contrário. Olha só, então, pode a autoridade judiciária, vou colocar aqui com a cor roxa aqui, para ficar bisurado, olha só, salvo o que, pessoal? Salvo exceção, nós temos aqui, ó, uma autorização judicial em sentido contrário. Uma autorização em sentido contrário. Então é possível a entrevista monitorada com o advogado. Perfeito aí? Muito bom. Olha lá. Tem mais, hein? Tem mais. Olha só. Aqui nós temos que devem ser fiscalizadas o quê? As correspondências dos presos. As correspondências. Então, vou puxar outra seta aqui, ó, e colocar
fiscalização de quê? Das correspondências, pessoal. Das correspondências, do conteúdo das correspondências. E para finalizarmos aqui as características, nós temos que a participação desse preso que está em RDD, a participação dele em audiências, a participação desse preso em audiências deverá acontecer por meio de videoconferência. Videoconferência, pessoal. Vamos puxar a setinha aqui. Vamos para cá. Olha só. Videoconferência, pessoal. É o seguinte. Nós estudaremos a Lei 11.671 e o Decreto 6877, que versam sobre a inclusão e transferência dos presos para os estabelecimentos penais federais. Acontece que lá existem vários requisitos para que os presos ingressem naqueles estabelecimentos. E são requisitos, de certa forma, graves, né? Incidentes de fuga, grave indisciplina, participação relevante em organização criminosa, né? Delação premiada quando a sua integridade física estiver sendo ameaçada, prática de um determinado crime em que a integridade física esteja sendo ameaçada. Então pode haver um requerimento para aquele preso que estava no estado e para o sistema penitenciário federal, ou melhor, ser incluído no sistema penitenciário federal. Então acontece o seguinte, o sistema penitenciário federal é um sistema mais rigoroso, é um sistema de segurança máxima e, levando em consideração o quê? A segurança da sociedade, as audiências devem, preferencialmente, ser feitas por videoconferência. Porque sabemos que existe um gasto de escolta, existe um perigo de emboscadas e, enfim, tiroteios, enfim. E então, a lei trouxe de forma inteligente o quê? Essa possibilidade de quê? De ser feita, vou colocar aqui, ó, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Normalmente acontece o seguinte, vamos lá, existe uma penitenciária, ok. Essa penitenciária, ela tem o preso está lá naquela penitenciária federal e há uma audiência que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Olha só o gasto que o Estado tem e a possibilidade de emboscadas, enfim, do trajeto de uma penitenciária, vamos supor, lá em Porto Velho, para o Rio Grande do Sul. Então, preferencialmente, é feita a audiência por videoconferência. Mas acontece o seguinte, normalmente, deve ser garantido um advogado junto ao preso, lá no estabelecimento penal federal, e normalmente há o quê? Um outro advogado junto ao juiz, lá no tribunal, perfeito? Mas a lei traz que deve ser garantido o acesso do advogado ao preso, perfeito? Aqui no estabelecimento penal federal, beleza? Tira a foto aí, ó. Tá muito louco esse quadro, hein? Tá muito louco esse quadro, hein? Há outra hipótese de cabimento do regime disciplinar diferenciado, prevista no artigo 52, parágrafo 1º da Lei 7.210 de 1984. A lei nos ensina que também caberá o regime disciplinar diferenciado para presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem, olha só,
esse RDD é um bizu. Esse RDD é um bizu, porque ele não tem nada a ver com aquele que fala sobre a subversão da ordem, falta grave, crime doloso, falta grave, subversão da ordem, RDD. Não, não tem nada a ver. É outro tipo. Um RDD para presos de alto risco. De alto risco. Alto risco para quem, pessoal? Olha só, para o estabelecimento penal federal e também para a sociedade. E também para a sociedade. Essa segunda hipótese, vou colocar aqui segunda hipótese para ficar legal, certo? Segunda hipótese de cabimento do RDD, regime disciplinar diferenciado. Ok? Só que, além disso, temos que esse preso provisório, condenado nacional ou estrangeiro, poderá ser submetido ao RDD, pessoal. Poderá ser submetido ao RDD quando sobre ele recaiam fundadas suspeitas de participação ou envolvimento, em que, pessoal? Participação ou envolvimento em que? Olha só, número 1, organização criminosa. Organização criminosa. 2, associação criminosa. Associação criminosa. Número 3, milícia privada. Milícia privada. Só que nessa situação aqui, ó, nessa situação prevista aqui na nossa segunda hipótese, perfeito? Aqui nossa segunda hipótese, aqui, ó, ele fala assim: fundadas suspeitas de participação e envolvimento em organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, independente de falta grave. Então, independe de falta grave. Precisa falta grave? Não precisa. Independe de falta grave. Então, somente essas informações, já aqui previstas no quadro, escritas no quadro, já são suficientes para quê? Para ensejar a aplicação do regime disciplinar diferenciado. Tira a foto lá, tira a foto. E a lei traz mais. No parágrafo 3º do artigo 52, ela fala o seguinte, que se um preso... Olha só que legal. Aqui é outra informação que eu vou passar. Ela independe disso aqui, mas vou aproveitar essas informações para falar o que desejo falar. É como se a gente tivesse aqui
uma nova informação, trazendo essas informações de organização criminosa, associação criminosa. Vamos lá. É o seguinte, se existir indícios de que o preso é líder, exerce uma liderança em organização criminosa, em associação criminosa ou também em milícia privada, ou se ele tiver, olha só, ou se ele tiver um quê? Uma atuação, o pincel tá horrível, mas vamos lá, vamos até o fim. Uma atuação criminosa em dois ou mais estados, O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? O regime disciplinar deverá ser obrigatoriamente cumprido no sistema penitenciário federal em estabelecimento prisional penal federal. Perfeito? Então, são duas informações diferentes, tá, pessoal? Só para não confundir. Aqui temos a segunda hipótese de RDD, que é um preso que ele está no sistema penitenciário federal ou está para chegar no sistema penitenciário federal, vai ser recebido e incluído, e aí esse preso é de alto risco ao estabelecimento penal federal e à sociedade, então RDD, possível. E também se recaírem infundadas suspeitas de participação e envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, possibilidade de RDD. E aí temos outra informação, que é o preso que está no Estado. O preso que está no Estado e se houver indícios de liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou que se ele tiver atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, aí nós temos uma situação em que o RDD, vou colocar assim, o regime disciplinar diferenciado será cumprido em um estabelecimento federal. Ficou legal? Ficou bom? Olha lá. Nessas hipóteses, poderá haver prorrogação do RDD, poderá haver prorrogação, olha só, vem para cá, olha só. Prorrogação pode acontecer em períodos de um ano. Pode haver sucessivas prorrogações. Só que essas prorrogações, elas somente acontecerão se, aí voltamos para a questão do alto risco, dessas fundadas suspeitas, é o seguinte, somente poderá haver prorrogação se o preso ainda continuar apresentando alto risco a quem? Ao estabelecimento penal federal e à sociedade. Ou se aquele preso ainda mantiver vínculos com a organização criminosa, com a associação criminosa, com a milícia privada. Mas é só isso? Não. Deve ser analisado também o quê? O perfil criminal do preso. Deve ser analisado a função que ele exercia naquela organização. Deve ser analisado também o quê? A operação duradoura daquela organização. Devem ser analisados o quê? A superveniência de outros
processos criminais também e os resultados do tratamento penitenciário. Lembrando o seguinte, que a lei traz que, na hipótese do parágrafo 3º, que é aquela hipótese que não tem nada a ver com essa aqui, só aproveitei as informações aqui para fazer um gancho, certo? Que aquele que exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, né, ele cumprirá um RDD obrigatoriamente no sistema penitenciário federal. No sistema penitenciário federal, no estabelecimento penal federal. E acontece o seguinte, que esse estabelecimento penal federal, ele já deve ter uma alta preocupação, uma alta segurança. Alta segurança interna e externa. Interna e externa. Além disso, deve proporcionar, ou melhor, a estrutura deve evitar o contato. Como assim? Deve evitar o contato daquele preso que veio do Estado com outros presos da mesma organização criminosa. Então, pode ser que existam presos que já estão no estabelecimento penal federal e existam presos que estão fora do estabelecimento penal federal, mas que vêm cumprir o RDD aqui no estabelecimento penal federal obrigatoriamente em virtude de uma dessas situações. Esse preso, quando ele for para o estabelecimento penal federal, aquele estabelecimento deve ter uma alta segurança interna e externa e deve evitar com que aquele preso tenha contato com outros presos da mesma organização criminosa que estiverem dentro do estabelecimento penal federal. Então é isso o que quer dizer a combinação do artigo 52, parágrafo 5º com o parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. É esse o resumo. Olha lá. Olha lá, garotada. Tá ficando bom, hein? Uhul! Além de evitar o contato com uma organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, deve evitar também o quê? O contato com grupos rivais, por 2 situações. Para que os grupos rivais não se unam. 2, para que não exista conflito entre aqueles grupos rivais. Perfeito? Vimos que há um grande problema no nosso sistema penitenciário federal, no nosso sistema penitenciário, que é o colapso, a superlotação das unidades. Essa superlotação faz com que grupos rivais, eles acabem se chocando, havendo muitas mortes, tanto dentro quanto fora dos estabelecimentos penais. Para tanto, há a possibilidade de que da força-tarefa de intervenção penitenciária que nós estudamos nos capítulos anteriores. Perfeito? Então, é muito importante isso, essa transformação, essa atualização da lei de execução penal trazida por essa lei 13.964 é importantíssima. É importantíssima, porque vocês observam que há um rigor maior em que? No cumprimento da pena, nas regras que são impostas aqui pela lei, né? Ou seja, há um aperto nas organizações criminosas, vai fechando o cerco, perfeito? Então, posteriormente colocarei tópicos a respeito de uma possível prova discursiva. Mas desde já, essas informações para mim, elas são importantíssimas, pessoal. Importantíssimas mesmo. Ok? Porque elas em um contexto atual em que existia, vamos dizer assim,
existe o antes e o depois dessa lei. O antes da lei existia esse colapso todo, né? Não existia ainda a atuação da Força-Tarefa de Intervenção. Para falar a verdade, já está começando a atuar, né? E acontece o seguinte, que depois dessa lei veio uma bomba nas organizações criminosas. Foi jogada uma bomba nas organizações criminosas. Por quê? Porque elas tiveram muitas restrições. Redução de visitas, redução de visitas íntimas. Temos a possibilidade de gravação dessas visitas, também. Redução de crimes com o aparecimento, o surgimento da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, a FTIP, certo? Então são muitas informações importantes para você, meu amigo, para fazer a prova discursiva, perfeito? Mas posteriormente pontuarei cada uma dessas informações, perfeito? Gostaria de trazer mais uma informação importante sobre as visitas. Não sei se eu falei, gostaria que vocês escrevessem aí que as visitas elas são quinzenais. Aquelas visitas de 2 pessoas, né? Que o terceiro, se for um terceiro, ele deverá ter autorização judicial, né? Se ele não for da família, autorização judicial. Essas visitas aqui, elas, olha só o bizu. Olha só esse bizu feroz. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Ok. Essa visita deverá ser gravada. Gravação de áudio ou de áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Acontece o seguinte, que, olha só o bizu, pode haver acompanhamento dessa gravação das visitas. Pode haver acompanhamento? Pode. Acompanhamento por um agente. Acompanhamento por um agente. Desde que exista o que, pessoal? Autorização judicial. Desde que exista autorização judicial. Autorização judicial. Deixa eu colocar um pouquinho mais claro aqui. Ok, show. Autorização judicial. Mas pode acontecer, puxando um pouquinho para cá, que o preso, se não receber visitas nos 6, vou colocar assim, ó, nos 6 primeiros meses. Se ele não receber visita nos 6 primeiros meses do RDD. Nos 6 primeiros meses do RDD. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Pode haver aqui, ó. Pode haver, isso aqui é uma loucura. Pode haver um agendamento. Para quê?
para que ele utilize, aqui ó, tenha comunicação telefônica, por telefone, com a família. Ele poderá ter, isso é um absurdo, inclusive, poderá fazer um agendamento para utilizar o telefone. Óbvio que essa ligação, ela vai ser gravada, vou colocar aqui, tá? Deve haver a gravação. Deve haver a gravação dessa comunicação. E com qual frequência acontecerá essa ligação? Aqui, ela vai acontecer duas vezes por mês. E a cada vez 10 minutos. 10 minutos. Perfeito aí, ó. Muito bom. Ficou bom. Deixa o recado aí embaixo, hein? Ficou legal? Poxa, tem que melhorar. Simbora. Então, ó, repetindo. Visitas, gravação de áudio ou gravação de áudio e vídeo. Pode haver acompanhamento? Pode haver acompanhamento dessas visitas, acompanhamento por um agente, tá? Desde que exista autorização judicial. Autorização judicial. Se ele não receber visitas nos 6 primeiros meses do RDD, deve haver um agendamento para que ele possa utilizar o telefone. Óbvio que vai haver gravação dessa ligação. Qual frequência? 2 vezes por mês, em 10 minutos cada. Em 10 minutos cada. Apesar de a lei não dispor dessa forma, né? Mas realmente é 10 minutos cada. Perfeito? Então, copia o quadro aí, pessoal. Copia o quadro. Para finalizarmos, vou falar sobre as informações pertinentes relacionadas ao RDD no Regulamento Penitenciário Federal, o Decreto 6.049. Estou com ele em mãos aqui. Vou trazer algumas informações. Uma delas, o artigo 56, vai cair na tua prova. Eu vou dizendo, artigo 56. Vai cair na tua prova, amigo. Estou falando, olha o bizu. O bizu é feroz, rapaz. Vamos lá. Artigo 56. Olha só o que ele fala. O diretor do estabelecimento penal federal. Então, o diretor do estabelecimento penal federal. O diretor do estabelecimento penal federal, em que se cumpre o regime disciplinar diferenciado, poderá recomendar ao diretor do Sistema Penitenciário Federal. Vocês devem saber que o diretor do Sistema Penitenciário Federal, no organograma, ele está acima dos diretores da penitenciária. Está acima dos diretores. E acima do diretor do Sistema Penitenciário Federal, temos o diretor-geral do DEPEN. Então, DEPEN, SPF, penitenciárias. Vamos colocar assim, obviamente que o organograma da instituição é muito maior. Há várias subdivisões, perfeito? Então, esse diretor, ele pode recomendar, olha só, uma recomendação. É até engraçado esse artigo, mas está na lei aqui, então a gente vai cumprir. Tá? Recomenda, pode recomendar uma recomendação ao quem? Ao diretor do Sistema Penitenciário Federal. Mas o que é que ele pode recomendar? O que é que ele pode recomendar? Olha só, poderá recomendar ao diretor do Sistema Penitenciário Federal que requeira a autoridade judiciária. Então, esse diretor do Sistema Penitenciário Federal, ele vai requerer, vou colocar assim, autoridade judiciária, vou colocar assim logo direto, juiz, certo? Autoridade judiciária, ele vai
requerer à autoridade judiciária a reconsideração da decisão que incluiu o preso no citado regime, ou tenha por desnecessário ou inconveniente o prosseguimento da sanção. Acontece o seguinte, nós sabemos que a autoridade judiciária é aquela que pode aplicar o RDD. Nós vimos as faltas disciplinares, dentre elas as faltas, e para elas temos as sanções. Há algumas sanções que poderão ser aplicadas pelo diretor e há outras, como o RDD, pela autoridade judiciária. Aqui temos uma situação muito legal. O diretor da penitenciária pode recomendar ao diretor do Sistema Penitenciário Federal para que ele requeira ao juiz o quê? Vamos dizer, a cessação do RDD. A cessação do regime disciplinar diferenciado. Ou seja, quando ele não for mais conveniente, por alguma razão que ele não diz aqui, né, fala só quando for desnecessário ou inconveniente. Então, fica essa informação aqui do artigo 56. É uma aposta pessoal minha, pessoal. Vai cair no seu concurso, rapaz. Vai cair sim. Vai cair. Artigo 56, escreve aí. Escreve, o professor falou que vai cair. E se cair, você está me devendo um churrasco de aprovação, rapaz. É isso. Então, firme. Artigo 56. Vamos continuar a leitura aqui do nosso regulamento. Ele fala o seguinte, ele vai trazer o artigo 57 também muito bacana, muito legal mesmo. Olha só o que ele fala. O cumprimento do RDD, então o cara já cumpriu o RDD, bacana, tranquilo. Olha só o que ele fala. Exaure a sanção e nunca poderá ser invocado para fundamentar novo pedido de inclusão. Então, é como se fosse assim, peraí, esse preso ele já passou por RDD. Não, vamos colocar ele no RDD de novo, porque ele já cumpriu, ele tem mal... Não, calma aí. Não é bem assim. Porque exaure a sanção e nunca poderá ser invocado para fundamentar novo pedido de inclusão. Ou desprestigiar o mérito do sentenciado. Então não pode desprestigiar. Cumpriu, ponto final. Tá? É como se tivesse zerado os antecedentes penitenciários dele, vamos dizer assim. Tá? Mas, aí o que acontece? Existe uma ressalva. Salvo, no último caso, que é o desprestígio do mérito. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Se, quando motivado pela má conduta, denotada no curso do regime e sua persistência no sistema comum. Então, serve para aquele cara que, durante o RDD, porque o RDD poxa, eu estou no regime disciplinar diferenciado, mais rigoroso, então eu vou refletir sobre as minhas ações. Será que eu fiz errado? Eu tenho que pagar pelo meu erro. E aí acontece o seguinte, o cara não fica nessa reflexão e começa a alterar de novo. Então vai haver um problema na sua ficha. Ok? Aí isso é desprestígio do mérito do sentenciado. Perfeito aí? E para finalizarmos, nós temos o artigo 58. O artigo 58, se vocês lerem, ele tem um conflito aí entre o artigo 58, temos um conflito entre o artigo 58 e o artigo 58 do regulamento e o artigo 52 da Lei de Execução Penal. Nós temos um conflito. Olha só o que fala. Vamos lá para o que fala o RDD, ok? No Regulamento Penitenciário Federal. No Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6.049, nós temos o RDD, com informações de certa forma conflitantes com o que está previsto na nova Lei 13.964 de 2019. Vamos lá. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, tem duração máxima, olha só o que ele fala, de 360 dias. 360 dias. Podendo haver repetição nos casos previstos em lei. Os casos previstos na nossa lei. Perfeito?
Nós temos o banho de sol, né, de 2 horas. Nada mudou? Nada mudou. Perfeito. Nós temos, olha só que ele fala, 2 horas diárias, perfeito, pessoal? 2 horas diárias. Algemas. Utilização de algemas nas movimentações dos presos. É interessante no sistema penitenciário federal que os presos, quando eles vão para a cela, ou quando eles saem da cela, na maioria das vezes eles estão algemados. Então, quando ele sai da cela, ele está algemado. Aí, quando ele chega no pátio de banho de sol, ele, obviamente que é tirada a algema dele. Vai tirar do pátio de banho de sol para colocar na cela, algema de novo. Perfeito? Então, é o que diz aqui a nossa lei. Ela fala o seguinte, ó, utilização de algemas nas movimentações, exceto quando ele estiver lá no pátio de visitas, quando ele estiver no banho de sol, quando ele estiver diante de determinadas assistências, quando houver, se houver, área de trabalho e área de estudo. É bem complicado, né? O preso algemado e está escrevendo no caderno ali, fazendo uma conta de matemática, enfim, não tem como, né? Então, ele deve usar algemas, exceto nessas situações aí. Muito interessante essa observação que a lei faz, né? Que a lei nos traz, mais uma segurança que temos no sistema penitenciário federal. É óbvio, né, que como são 208 presos, então há uma possibilidade de controle maior, diferentemente de um estado que tem 5.000 presos em uma determinada penitenciária. Não tem nem algema suficiente para todos, né, para falar a verdade, né? Então é bem complicado, mas é importante, né, porque como o sistema penitenciário ele veio como uma solução para os sistemas penitenciários estaduais, então obviamente que a estrutura, os procedimentos são muito importantes também, eles vêm de uma forma diferente, com a roupagem diferente, para que o máximo de segurança esteja presente naquela unidade, que é de segurança máxima. Então é importante frisar cada pontinho desse, porque cada ponto desse, né, de o preso sair sem algema, o preso sair sempre algemado, a questão da estrutura, a questão da segurança interna e externa, faz com que exista o sistema penitenciário federal realmente é um modelo a ser seguido, né? É óbvio que existem estados também que têm penitenciárias e grupos especiais também muito bons, né? Mas é uma exceção. Para falar a verdade, o sistema penitenciário federal, ele em todas as penitenciárias que existem, são 5 penitenciárias, Porto Velho, em Rondônia, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná, e Brasília, temos o mesmo modelo, o mesmo padrão ali, que está sempre em evolução, né? Vocês devem acompanhar aí no site também do Ministério da Justiça algumas políticas. É importante também que vocês leiam, para que vocês tenham conhecimento mais e mais do sistema penitenciário federal e de políticas voltadas para ele, ok? Finalizando aqui, nós temos as revistas, né? O preso deve, sempre que for movimentado das celas, ele deve sofrer revistas, né? Tanto nos objetos também quanto os pertences dele, né? E nele próprio, né? As revistas pessoais, e para verificar se ele não está saindo da cela com algum produto, alguma informação, alguma coisa que possa ferir ali a segurança da nação, a segurança da sociedade, né? E temos por último aqui também visitas. Ele fala assim, ó, visitas de 2 pessoas, aí de novo, 2 horas, e ele fala o seguinte, informação que estava no texto da Lei de Execução Penal, que era: não contam as crianças. As crianças não são contabilizadas aqui nesse cálculo de 2 pessoas, perfeito? Todas essas informações aqui parecem com as informações que estavam antes na Lei de Execução Penal, antes da
nova lei, Lei 13.964, que a atualizou, né, que a modificou. Então, temos essas informações específicas para o Regulamento Penitenciário Federal. Mas eu pergunto a você, e aí, hoje, quem é que está valendo? É o Regulamento Penitenciário Federal, especificamente em relação a esse RDD, ou a Lei 13.964? É o seguinte, deve estar valendo o quê? A lei, o ato normativo criado pelo Poder Legislativo brasileiro, ok? Porque, diferentemente do nosso regulamento, que é um decreto criado por quem? Pelo Poder Executivo, nós temos lá uma lei, né? Uma espécie normativa primária que traz o quê? Que traz informações muito importantes sobre o combate ao crime. E essas informações elas devem ser obedecidas por toda a nação, por todo o sistema penitenciário brasileiro, inclusive o penitenciário federal. Só que nós devemos ter cuidado em quê? Nas questões que virão em nossa prova. E aí, as questões você pode fazer o seguinte: de acordo com a lei de execução penal, e aí temos aquelas informações atualizadas, ou de acordo com o Regulamento Penitenciário Federal, que aí nós temos essas informações aqui. Perfeito? Então, vocês devem observar cada comando da questão. De acordo com a lei de execução penal, opa, atualização. De acordo com o regulamento, mas em conflito, se for perguntar, eu acredito que não vai perguntar, em conflito, o que está valendo? Está valendo a nova lei, Lei 13.964, que traz informações mais rigorosas a serem observadas pelos sistemas penitenciários para o combate às organizações criminosas, às associações criminosas, aos presos de alto risco, aos presos que estão envolvidos também em milícias privadas, enfim, combate ao crime organizado. Então, é com essas informações que deixo vocês aí. Eu acho que os vídeos ficaram bastante extensos, mas espero que tenham sido bastante elucidativos para vocês, ok? Até a próxima, meus amigos!